Querido e amado Pai que estás nos céus, estamos gratos, Senhor, por mais um sábado que nos concedes e pela oportunidade que nos dás de podermos estar juntos, mesmo onde quer que nos encontremos, juntos em Teu nome para louvá-lo e bendizê-lo, entregando toda a glória a Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito agora faça silêncio nos nossos corações e que a Tua bênção se possa repartir sobre cada um de nós, te suplicamos em Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, feliz sábado. Onde quer que estejais, estamos com a Igreja. A Igreja está reunida no dia de sábado, como é normal, para louvar e bendizer o nome do Senhor, ouvindo a Sua palavra, para que ela aqueça os nossos corações e para que nós também possamos, através dela, prestar o culto que o nosso Deus merece. Para a meditação desta manhã, eu gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no último capítulo do livro de Êxodo. O capítulo 40 de Êxodo, nos últimos versículos desse livro de Moisés. Capítulo 40 de Êxodo, versos 34 a 38. Êxodo 40, 34 a 38. Diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem repousava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Mas se a nuvem não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Assim, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Este, meus queridos amigos e irmãos, é aquilo que podemos chamar um relato interativo. O relato interativo reproduz várias vezes o que aconteceu na história sagrada, ou seja, a ação de Deus na história do homem. Na narrativa bíblica, os relatos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, principalmente dos Evangelhos, que são narrativas, constroem os seus personagens no interior de um sistema. Um sistema que é totalmente governado ou dirigido, como quiserem, por uma figura central. No Antigo Testamento, Deus no seu santuário. No Novo Testamento, Jesus entre nós. Logo no início do Evangelho de João, na sua introdução, quando João começa a falar sobre o Verbo, mais à frente no versículo 14 do primeiro capítulo, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este habitar, traduzido do original grego, significa plantar a sua tenda entre nós. Tal como Deus plantou a sua tenda no tempo de Moisés, no deserto, para aí habitar com o seu povo, Jesus se fez carne para agora habitar, plantar a sua tenda entre os seres humanos. Um dado importante num relato interativo é que os personagens nunca existem por si mesmos, mas eles estão sempre relacionados com a figura central do relato. E essa figura central, em toda a Bíblia, é Deus, especialmente Jesus, que se fez um conosco. No nosso texto desta manhã, Deus está presente no meio do seu povo
através de uma nuvem que paira sobre o santuário. Deus não escolheu Israel por serem um povo mais forte do que todos os povos. Deus não escolheu aquele povo por serem em maior número, ou por serem os homens e mulheres mais santos no planeta Terra. No livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no versos 7 e 8, Deuteronômio 7 e 8, Deus dá a Moisés a razão por que escolheu aquele povo. Capítulo 7, Deuteronômio, versos 7 e 8 diz: O Senhor não se afeiçoou de vós e vos escolheu por serdes mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. Por que razão é que Deus escolheu o povo de Israel? Porque Deus amava aquele povo. E é por essa razão que no livro de Êxodo nós encontramos no capítulo 29, verso 46, que Jesus, o Deus eterno, o Deus criador, que tirou o povo hebreu do Egito, ele queria habitar com o seu povo, no meio dele, porque Deus o amava. O Senhor estava presente no santuário que mandou construir a Moisés. Ele estava no centro do acampamento, no coração do seu povo. Mas pode surgir a pergunta: como é que um Deus santo quer habitar no coração de um povo de pecadores? Como pode então Deus viver entre os homens? O livro de Êxodo informa-nos que nos tempos de Moisés a presença de Deus era representada por uma nuvem. Um Deus santo não se podia mostrar aos seres humanos vis-à-vis. A glória de Deus fulminaria o homem pecador. Por isso, os israelitas viam Deus na nuvem e na coluna de fogo, e estas representavam a presença de Deus. A nuvem, ou as nuvens, em países onde a chuva é escassa, como nas terras bíblicas, lá na Palestina, as nuvens da chuva são desejadas ansiosamente. Os escritores bíblicos mencionam-nas frequentemente. Para Israel, durante a peregrinação no deserto, a presença de Deus foi apontada pela nuvem que se transformava numa coluna de fogo durante a noite. Em circunstâncias especiais, a glória de Deus enchia o tabernáculo como uma nuvem. Ellen White, em Patriarcas e Profetas, na página 272, ela chega a declarar o seguinte: durante todas as vagueações de Israel, Cristo, na coluna de nuvem e fogo, foi o seu dirigente. E ela diz ainda mais: era o Senhor Jesus Cristo, aquele que conduzira os hebreus através do deserto e envolvera-se na coluna de fogo à noite e na coluna de nuvem durante o dia. Como Deus, de facto, é maravilhoso. Como que, apesar do pecado, apesar de tantos virar de costas do povo desde Adão, passando por Noé, desde Abraão até aos seus filhos, Isaque e Jacó,
desde os primórdios da existência humana. Quando o homem voltou as costas a Deus, Deus vem à sua procura, numa ansiedade extrema de o encontrar. Como este é um Deus de amor. A primeira vantagem da nuvem sobre o acampamento israelita é que sob a nuvem de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga que me escutas esta manhã, terás a tua proteção. No meio da nuvem de Deus, o Senhor te protege. É isso que, de facto, a palavra de Deus nos diz. Em Números, no capítulo 9, verso 16, o próprio Senhor diz, através de Moisés, que era assim que acontecia. De dia a nuvem cobria e de noite a aparência de fogo iluminava e aquecia. Deus sempre cuida, Deus sempre protege. Deus lhes deu uma nuvem para os proteger do deserto, em que as temperaturas, naquela altura, ainda hoje no deserto, chegam a rondar os 0 graus e até menos. Por isso, mais tarde, o salmista Davi diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Como Deus é magnânimo. Por isso, quando andas na nuvem, ou sob a nuvem de Deus, contas com a sua proteção. A segunda vantagem da nuvem é que, sob a nuvem de Deus, terás a orientação divina. É dito que a nuvem se levantava para que os israelitas pudessem caminhar em direção à terra prometida. Naquele tempo não haviam bússolas, não haviam mapas, não havia o GPS como nós temos hoje. Mas a nuvem servia para orientar o povo de Israel no caminho que levava à terra prometida. Eles dependiam inteiramente de Deus, que se manifestava naquela nuvem. Deus era a sua orientação. E hoje, é Deus que orienta a tua vida? É Deus que traça o caminho da tua vida? Eles não necessitavam de fazer planos para o dia seguinte, porque eram totalmente dirigidos por Deus, pelo próprio Deus. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, meus queridos irmãos. Assim como aquele povo dependia inteiramente do movimento da nuvem orientada por Deus, pois no seu seio era o próprio Deus, Jesus Cristo, que ali estava. Ele quer que hoje nós nos deixemos orientar também por Ele e pela Sua palavra. A terceira vantagem da nuvem é que sob a nuvem de Deus iremos descansar à sua sombra. De facto, quando o calor apertava no deserto, a nuvem cobria o arraial de Israel e eles podiam descansar à sombra do próprio Deus manifestado na nuvem. Ou seja, quando a nuvem parava, o povo acampava para descansar debaixo dela, sobre a proteção de Deus. Podiam ficar despreocupados, em paz, porque a nuvem de Deus estava ali e os protegia. De facto, no livro de Deuteronômio, ainda um pouco mais à frente, no capítulo 29 de Deuteronômio, no verso 5, Moisés diz o seguinte: 40 anos
vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecessem sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse no vosso pé a sandália. De facto, o símbolo da nuvem, meus queridos irmãos, ajuda-nos a compreender como Deus, durante 40 anos, cuidou daquele povo que muitas vezes foi rebelde, daquele povo que muitas vezes não se compreendia a si mesmo e inclusivamente lutava contra os seus líderes e blasfemava contra este Deus de amor. Mas ainda assim, Deus os abençoou. É por isso que o salmista no Salmo 91, numa alusão ao refúgio e à proteção de Deus, no Salmo 91, nos versos 10 e 11, diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem de todos os teus caminhos. Esta é uma promessa de Deus, não apenas para o povo hebreu que saía do Egito em direção à terra prometida. Esta é uma promessa de Deus para o povo de Deus que se dirige à Canaã celestial também. Assim, queridos irmãos, quem está debaixo da nuvem de Deus não tem nada a temer. Mas havia outro elemento, para além da nuvem, que pairava durante o dia sobre o acampamento israelita, havia o fogo. E o fogo desde sempre foi usado para cozinhar, para acender fogueiras, para o aquecimento, para refinar os metais, inclusive. Porque este elemento era tão importante na vida e na história dos povos antigos, é frequentemente mencionado também nas Escrituras e ele é associado à presença do próprio Deus. O fogo nas Escrituras desempenha um papel importante nas visões simbólicas da divindade. Deus é comparado com um fogo consumidor ou um incêndio purificador. As palavras de Deus são comparadas ao fogo. O fogo de Deus também representa o batismo do Espírito Santo. E o fogo de Deus ainda representa o reavivamento espiritual. A coluna de fogo tinha o propósito de aquecer as noites frias no deserto, onde a temperatura, de facto, pode chegar a temperaturas negativas. O Senhor preparou uma coluna de fogo que também iluminava aqueles quase 1 milhão de pessoas, ou talvez passasse, entre homens, mulheres e crianças, naquele grande acampamento. Além de indicar o caminho em direção à terra de Canaã. Mas, apesar de Deus querer estar com o seu povo e Deus poder conduzir em segurança, conhecemos através da história, Israel separou-se dele. O pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. Recordam quando Moisés subiu ao monte Sinai para que Deus lhe desse as tábuas da lei? Devido à sua impaciência, isso levou a que Arão se deixasse levar pelo povo e construíssem um bezerro de ouro. Arão, o sacerdote de Israel, o pastor de Israel, ele deixou-se ir, tendo voltado ao maior símbolo do culto pagão no Egito, o boi Apis, representado naquela estatueta de ouro
naquele bezerro. E eles passaram a adorar deuses estranhos. Entregaram-se à prática ostensiva do pecado, à idolatria, à lascívia. Rebelaram-se contra Deus. Abandonaram Deus e depressa se desviaram do seu caminho. Por terem abandonado a Deus e se terem curvado diante daquele ídolo, imediatamente sucumbiram na degradação moral. E é isso que acontece com o nosso pobre mundo de hoje, meus queridos. Porque a maioria dos seres humanos abandonaram a lei de Deus, hoje graça à imoralidade, graça a tudo aquilo que degrada o ser humano. Arão cede à pressão do povo para se desviar e depois desculpa-se para com Moisés. Esse pecado terrível da idolatria provoca a ira de Deus contra o seu próprio povo. Moisés, num arrebate de consciência e num sentimento de piedade pelo seu próprio povo, ele chega a tomar uma atitude desesperada, pedindo perdão a Deus e dirigindo-se ao povo dizendo: quem é do Senhor, venha a mim. Aos que andam com Deus e os que andam segundo os seus próprios corações. Hoje a história repete-se. Naquele tempo Deus pensou em destruir o seu próprio povo e começar uma nova nação. Mas mais uma vez Moisés intercedeu por aquele povo rebelde e Deus o poupou. Mas houve uma consequência. Em Êxodo, voltando ao livro de Êxodo, no capítulo 33 do livro de Êxodo, capítulo 33, nós encontramos uma declaração arrepiante em relação a esta nova condição de Deus para acompanhar o seu povo. Capítulo 33 de Êxodo, no verso 3, é dito: sobe para uma terra que mana leite e mel. Deus estava aqui a referir-se à terra de Canaã e a desafiá-los para eles continuarem a jornada. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti. Porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma durante o caminho. Tu vai, povo, vai, eu não volto atrás com a promessa. Tu, não por direito próprio, mas pela minha benignidade, pela minha misericórdia, eu te dou a terra de Canaã. Mas agora, pela tua transgressão, vais ter que fazer esse trajeto sozinho. Eu não subirei contigo. Eu não estarei mais na tua presença. Eu não estarei mais na nuvem, nem na coluna de fogo. Aquilo que tinha sido uma bênção, um refrigério, um sinal da distinção de Israel em relação a todos os outros povos, a presença de Deus no coração do seu povo, no meio do seu arraial, não mais poderia ser contado. Deus disse que se iria retirar e retirou-se. A nuvem desapareceu. A coluna de fogo ausentou-se. Os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram. Agora, aquilo que o povo de Israel tinha que fazer era arrepender-se, purificar as suas vidas, para que o Senhor voltasse a fazer parte delas e purificar um espaço. Assim, foram dadas uma série de normas e de leis e algumas condições.
e foi construído um santuário, uma tenda específica e colocada no centro do acampamento. Mas a partir de agora, o encontro com Deus, que tinha sido através da nuvem e da coluna de fogo, agora era restrito aos sacerdotes. Era restrito a um lugar, o santuário. E especialmente, ainda mais específico, o lugar santíssimo. O único lugar onde Deus se manifestava naquele Shekinah, entre as asas dos 2 querubins sobre a arca do concerto. No momento determinado que girava à volta do sacrifício. Neste tempo do sistema de sacrifícios, Deus ainda assim, na sua misericórdia, permitia ao homem comum tomar parte desse cerimonial que tinha por clímax a manifestação de Deus no Santo dos Santos. Mas o ser humano, o pecador, tinha que ser levado ao arrependimento, à confissão, à expiação, para que houvesse a purificação. Nestes símbolos existem, de facto, 3 elementos importantes. A transferência simbólica do pecado para o Cordeiro imolado, que representava, como sabemos, Jesus Cristo. Jesus continuava presente, não na coluna de fogo ou na nuvem, mas agora no pequeno animal, no Cordeiro. O segundo sinal, ou o segundo símbolo, era que o homem livre de pecado se tornava puro aos olhos de Deus, pois o pecado tinha sido transferido para o Cordeiro. E o terceiro sinal era que o santuário era um lugar santo. Um terreno sagrado, separado do terreno profano do acampamento. E aí, apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar. Queridos irmãos, vejamos como o pecado faz separação entre Deus e o homem. Enquanto que os israelitas que saíram do Egito tinham a presença de Deus diariamente, tanto de dia como de noite, ou seja, na nuvem ou na coluna de fogo, a partir da rebelião, eles apenas começaram a vislumbrar a presença de Deus uma vez no ano, no Santo dos Santos do santuário, mas através do sumo sacerdote. À semelhança do Antigo Testamento, Deus quer continuar, queridos irmãos, queridos amigos, não só a habitar entre nós, ainda, mas Deus vai mais longe. Na sua misericórdia, Deus quer passar a viver em nós. Sim, Deus quer passar a viver em mim e em ti, meu querido amigo e irmão. Porquê? Perguntam alguns. Exatamente pela mesma razão que Deus quis habitar entre aquele povo que era menor em número. Porque Deus nos ama. Por isso o Senhor alargou esse espaço através do sacrifício da pessoa de Jesus. E a partir daí, tudo mudou. O encontro entre nós e Deus deixou de ser restrito aos sacerdotes no templo. O encontro não está mais restrito a um local. O próprio Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. O sacrifício consumado em Cristo faz um apelo à minha e à vossa
disponibilidade de coração. Como resumo, podemos destacar que depois de Jesus entregar a sua vida em sacrifício na cruz do Calvário, por mim e por ti, e de se ter tornado o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, conforme Paulo afirma em Hebreus. O mesmo apóstolo diz na sua epístola de Coríntios, na primeira de Coríntios, algo muito mais íntimo e muito mais importante para nós também hoje. 1 de Coríntios, capítulo 6. 1 de Coríntios 6, 19. 1 de Coríntios 6, 19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, não sois de vós mesmos. Queridos irmãos, que é algo extraordinário que o apóstolo Paulo nos está aqui a dizer. Deus já não está presente na nuvem, Deus já não está presente na coluna de fogo, Deus tampouco está presente no santuário terrestre. Apesar de Ele estar presente, oficiando por nós no santuário celestial, Ele quer estar presente através do seu Espírito em cada um de nós, tornando-nos templos do Espírito Santo, tornando-nos santuários, porque Ele nos ama e quer habitar de tal maneira conosco, não ao nosso lado, não no meio da nossa casa, não apenas na igreja, mas no lugar mais profundo da nossa existência, o nosso coração. Queridos irmãos, de facto, por isso é necessário que Jesus se faça presente nas nossas vidas hoje. E para isso temos que aceitar sermos o santuário da sua morada. Reservar-lhe, melhor dizendo, um lugar privilegiado no nosso coração. Manter este templo, o nosso corpo, limpo de toda a impureza. Por isso devemos cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, dos nossos pensamentos. Devemos cuidar também dos nossos relacionamentos. Quem sabe nestes tempos difíceis de isolamento social, temos-nos tornado ansiosos e preocupados. Mas o sinal da presença de Deus, que parece ter ido embora, Ele voltou. Saibamos que debaixo da nuvem de Deus há esperança. Há um Deus que tudo pode fazer quando estamos debaixo dos seus cuidados. Quem confia no Senhor, quem caminha debaixo da nuvem de Deus, agora do seu Espírito, da sua orientação, mesmo que esteja em perigo, correndo riscos, fica em paz e tranquilo. Por isso o Senhor faz hoje um convite àqueles que estão ansiosos e desesperados, a todos aqueles que estão a viver experiências difíceis na sua vida. O próprio Senhor Jesus, Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Continuamos a caminhar no deserto, mas agora em direção a Canaã celestial. Nós que cremos no Senhor, saímos do Egito, do mundo, e estamos a caminhar em direção à cidade celestial. Jesus é o nosso caminho, a verdade que nos orienta e a vida que já nos antecipa. Nesta caminhada, o Senhor nos continua a preparar
entre muitas outras coisas, a coluna de Deus, a coluna da nuvem, a palavra de Deus que nos refrigera e a coluna de fogo, o Espírito Santo que nos purifica e santifica e faz transbordar de alegria. Por isso, eu esta manhã não resisto a ler um último texto. Um texto onde o Senhor descaradamente nos faz esse convite. Esse texto encontra-se no último livro das nossas Bíblias, no livro de Apocalipse, no capítulo 3. No capítulo 3 de Apocalipse, Jesus dirige um convite especial a cada um de nós. Igreja, onde quer que estejais, em vossas casas, em qualquer outro lugar onde estejais a ouvir e a ver esta mensagem. Que realmente este convite, que não é meu, é um convite do Senhor, possa tocar profundamente esta manhã o vosso coração. Ele diz, no verso 20, no capítulo 3 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Querido amigo, querida amiga, querido irmão e irmã, querido jovem que me ouves esta manhã, o que impede hoje de abrires de par em par o teu coração para que o Senhor não faça morada numa coluna de fogo, nem numa nuvem, mas Ele possa habitar no mais íntimo do teu próprio ser. Que o Senhor te abençoe. Amém. Paizinho que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque Tu não és um Deus ausente. Apesar do distanciamento, Senhor, por via do pecado, Tu entregaste o Teu Filho amado por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo convite que nos fazes esta manhã, de nos entregarmos inteiramente nas Tuas mãos e permitirmos-nos que Tu nos possas conduzir pelo deserto desta vida até à Canaã celestial. Que todos aqueles, Senhor, que ouviram esta mensagem possam ser contados no número daqueles que se salvam, que nenhum deles se perca e que Tu continues a ser o nosso Deus para a Tua honra e louvor. Em nome de Jesus. Amém.